Pai do Senhor, bom dia. Vou dar um testemunho, falar do que aconteceu, estava esses dias lembrando, em 2013. Foi a época que eu perdi o meu filho, David. Ele tinha 23 anos, ele era especial. E foi muito difícil para mim nessa época. A perca, né, de um filho, a gente fica em luto a vida inteira. E acho que com 15 dias mais ou menos, onde eu morava lá em Parelheiros, na rua onde eu morava tinha uma igreja, eu sempre, de vez em quando, eu tava indo nessa igreja, né, orar. Quando a gente, quando não tem costume de ir pra igreja, a gente vai de vez em quando. Ah, meu Deus. E eu conheci as irmãs, né, porque sempre eu passava por ali, ela sempre falava comigo, né, a minha mãe também, ela conhecia a minha mãe. E eu não vou falar o nome da igreja, mas aí as irmãs falaram assim, vamos lá na tua casa pra gente fazer uma oração, vou levar o pastor. Eu falei, tá bom. Ela sabia que eu tinha perdido meu filho, que todo mundo conhecia ele, né, na região, devido a ele ser especial e aí as pessoas, a gente acaba tendo uma amizade com todo mundo, porque as pessoas especiais, eles são tão humildes, né, de coração, que ele conversava com todo mundo. E aí eles foram na minha casa, né, foram na minha casa, levou um pastor, o pastor não era dessa igreja, era de uma outra, né, de outro bairro. Aí ele veio orar. Ele, as outras duas irmãs, duas ou três irmãs mais ou menos. E quando ele começou a oração, ele pegou falando assim, demônio, saia dessa unha. Quando ele falou isso, a minha unha hoje está pequena, né? Não por isso, mas aquela quebrou, né? Então eu acabo cortando todas. Minha unha era muito grande e era todas coloridas. Eu usava unha, cada unha era uma cor diferente. Eu amava, minha unha era muito grande. E aí eu afastei minha cabeça, que ele estava com a mão na minha cabeça, afastei, olhei bem pra ele, eu falei, demônio é a tua língua, sai da minha casa agora. As irmãs regalam os olhos desse tamanho. Eu fiquei tão brava naquela hora. Tão brava, porque, pô, você tá em luto, né? Acabou de perder um filho, porque a gente, a mãe, quando perde um filho, fica em luto a vida inteira, né? E ele foi embora da minha casa, eu expulsei ele da minha casa, eu falei, sai da minha casa. E as irmãs ficaram. Elas pediram perdão para mim, né? Desculpa, o pastor não devia ter feito isso. Eu falei, pô, eu tô em luto, tô, né, precisando de uma palavra. Ele vem falar da minha unha. A minha unha é o último caso que se importa nesse momento. E ela foi embora. Nunca mais esse pastor voltou. E esse é o meu testemunho, porque existem muitas pessoas que se colocam numa posição para desanimar o próximo, porque está na casa de Deus, né? E verdadeiramente não tem Deus no coração. Porque antes de tudo, a gente tem que ter os frutos do Espírito dentro da gente. O fruto do Espírito é a fé, a bondade, a amabilidade, a compassividade, né? Ter um coração quebrantado completamente para nós e para o próximo. Só que ele não teve nesse momento, porque eu estava em luto, né? Meu filho, 23 anos, tinha acabado de falecer. E você quer uma palavra, né? E o homem vem falar da minha unha. É desnecessário o que ele fez. Mas eu peço para que Deus tenha misericórdia dele, né? Que ele possa aprender, ter aprendido naquela época, que ele possa verdadeiramente levar a palavra de Deus a que está aqui na Bíblia, que essa é a verdadeira palavra, essa é a verdadeira revelação e essa é a verdadeira voz de Deus, né? E que ele possa, né, em nome de Jesus, que ele seja hoje um bom pastor, porque às vezes a gente passa por uma situação para que nós fomos transformados, né? Porque a gente é transformado todos os dias, em cada situação, e graças a Deus, depois de muito tempo, depois de muita luta, eu hoje sou uma pessoa da casa do Senhor Jesus Cristo, sou uma cristã, me converti, né? Já tem alguns anos e fui consagrada pelo Espírito Santo de Deus, primeiramente a missionária, depois pela mão dos homens. Mas o diabo, ele sempre tentou oprimir a minha vida, ainda tenta, né? Mas hoje eu sei aonde eu posso buscar, que é a presença do Senhor Jesus.
Mas fica aqui a minha indignação por algumas pessoas que se colocam numa situação, e não foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, teve outras vezes também, não era nem cristã, falaram da minha saia, das minhas vestes, então sim, são N coisas, porque na palavra de Deus mesmo fala, venha do jeito que estás, mas não permaneça, mude. A gente tem que mudar. Se a gente está na casa de Deus, a gente tem que ter uma reverência para Ele, a gente tem que mudar. Ele toca para que nós mudamos, Ele nos confronta para que nós mudamos os nossos atos, os nossos hábitos. É tudo transformado. Nada é pela força. É Ele que coloca isso na gente. É uma coisa espiritual, entendeu? A gente começa a aprender, você perde uns hábitos que você tinha sem você perceber. Você começa a fazer coisas da obra de Deus, quando você vê, você já está lá dentro, você já está envolvida, você já está transformada, você já está selada. É isso que é o mover dele nas nossas vidas. É isso que faz a gente buscar a Deus. Agora, se tudo isso que aconteceu comigo, o diabo colocou toda essa opressão nos meus caminhos, se eu fosse uma pessoa assim, que não quisesse mudança, porque foi Jesus que me escolheu, não foi eu. Eu não estaria aqui hoje, eu não estaria dando esse testemunho, nem vivo eu estava. Então a graça do Senhor, Ele nos alcança, então abre o coração, deixa Ele entrar e fazer mudança dentro de si. Não faz pela força, sabe, não é por palavras que desagrada a gente, não. É a palavra que nos confronta, que nos muda. É Deus que, o Espírito dele que vem sobre as nossas vidas. Então, eu deixo a minha indignação por esse pastor, que Deus tenha misericórdia dele e que nós possamos ter sabedoria, discernimento de espírito, para que não sejamos enganados por falsas revelações, falsas palavras. Existem muitas pessoas nos caminhos do Senhor que são verdadeiros. É esse que nós temos que estar perto deles, que nós temos que aprender com eles. Porque o Mestre está em cima para nos ensinar, que é o Senhor dos Senhores, Deus, Rei dos Reis, é Ele. Então fica aqui a minha unha. Oh, Senhor Jesus. A minha unha era enorme, grande, toda colorida. Eu amava minhas unhas. Gosto delas ainda, mas hoje elas estão curtinhas, mas ela cresce, mas eu não deixo mais como antes, não coloco mais colorida. Não me agrada mais, eu coloco uma cor clarinha, né? Porque existem coisas que não tem mais necessidade nas nossas vidas, nós temos que aprender isso, principalmente nós, mulheres da casa do Senhor Jesus Cristo, amém? Ficam com Deus. Vou falar o meu próximo testemunho depois.